E a gente inicia, então, garantia de emprego e estabilidade. Pessoal, esse tema é bem interessante, porque pensa o seguinte, alguns empregados, eles possuem uma certa garantia de tal emprego. Então, a lei traz algumas hipóteses, vocês conhecem algumas, né? O empregado gestante, né? A gestante não pode ser demitida, desculpem, a não ser que seja por justa causa. O dirigente sindical, o membro da CIPA. Então, a gente vai falar sobre alguns desses empregados que possuem essa estabilidade ou essa garantia de emprego. Há uma diferença doutrinária do que seria estabilidade e do que seria garantia, tá? Estabilidade aqui eu trouxe para vocês que é o direito do empregado de não perder o emprego, salvo por falta grave. E a garantia ou garantia provisória, né? Você tem uma garantia de permanência no emprego enquanto está presente aqui as situações que a lei elenca. Então a estabilidade seria algo mais severo, né? mais profundo do que a garantia provisória. Porém, a própria lei, ela faz uma mistureba disso aqui e acaba trazendo, às vezes, estabilidade, garantia, estabilidade provisória, garantia permanente. Então, enfim, ela traz essa mistura de temas, então a gente vai acabar falando como se fosse sinônimos, ok? Mas, doutrinariamente, há uma diferença. A garantia provisória é algo passageiro, enquanto está aqui a situação da lei. Já a estabilidade é algo mais permanente, ok? A gente vai ver que no artigo 477A da CLT, deixa eu pegar até meu pincelzinho aqui, que eu já ia esquecendo. Marca-texto, né? Ó, as dispensas imotivadas individuais, plurimas ou coletivas, equiparam-se para todos os fins, não havendo necessidade de autorização prévia de entidade sindical ou de celebração de convenção coletiva ou acordo coletivo para sua efetivação. Então, pessoal, a gente sabe que qualquer pessoa pode ser demitida, né? Sem justa causa ou por justa causa. Basta, já que eu tenho uma empresa, que basta que eu não goste de você, que eu lhe demita, mas depois, claro, você vai me pagar aí os direitos trabalhistas. Só que existem algumas situações onde vão haver aqui essa estabilidade. O servidor, ou, desculpe, o empregado não poderá aqui ficar à mercê do empregador. A gente tem um caso que esse aqui geralmente não cai em prova, tá? Porque ele já se encerrou. Mas é interessante vocês conhecerem que existia, porque pode ser que alguma questão ainda traga como alternativa e você não tenha ouvido falar, que é a estabilidade decenal. A CLT, como a gente sabe, né, de 43, antigona. Só que lá em 1966 foi criado o Instituto do FGTS, aquele valor de 8% onde é pago, né, pelo empregador todo mês. Nesse tempo existia o que a gente chamava de estabilidade decenal. Se você tivesse 10 anos de empresa, você não poderia mais ser demitido. Com a instituição desse FGTS, houve uma possibilidade de troca aqui. Olha, você pode optar de ser estável, decenal, ou você pode optar de receber o FGTS. Então, você vai ver o que é mais vantajoso. Ou você opta pelo FGTS, ou você opta aí por ser estável, decenal. Muita gente que não tinha estabilidade ainda, né, já optou de imediato pelo FGTS. Sendo que, em 1988, com a nossa Constituição Federal, houve aí uma obrigatoriedade de existir, então, esse FGTS para o empregado. Então, o que acontece? Acaba, né, extingue essa estabilidade decenal. Quem já possuía essa estabilidade decenal passou ainda a ter, tá? Porque já tinha aqui um direito adquirido. Porém, hoje em dia, praticamente não deve ter ninguém, né? Porque se em 88 você tinha que ter 10 anos, você tinha que ter entrado em 78. Se a Constituição já tem 33 anos de existência, você teria que estar no emprego hoje há 43 anos para ser estável decenal. Então, está praticamente extinto, né, esse empregado estável ainda aí. Mas pode ser que exista, tá? Eu acho difícil um cara que ainda esteja há 43 anos no mesmo emprego. Mas, enfim, pode ser que exista. Então acabou, tá, pessoal? Depois da Constituição de 88, que o FGTS passou a obrigar o FGTS não mais ter essa opção de escolha, acabou esse estável decenal. Não existe mais. Apesar de, ainda na CLT, ainda ter algumas
alguns artigos que falam sobre isso, mas eles estão tacitamente revogados, tá? Então, passando, né, dessa estabilidade decenal, a gente vai para o cara que mais cai, então, aqui nas provas, que é o dirigente sindical. Vem muito esse termo dirigente sindical, mas para que vocês entendam, né, sindicato, ele é o representante dos empregados. Então, quando há essa eleição para esses membros, os empregados vão participar do sindicato, ele vai partir para a briga, literalmente para a briga com o empregador. Então, para que eu vou manter um cara, né, se ele vai só dar nas minhas costas? O cara vai só bater na minha empresa, só vai buscar direitos, não vai trazer nada de agregar para mim, só vai brigar em prol dos empregados. Então, esse cara, esse diretor sindical, esse dirigente sindical, ele vai ter uma estabilidade. A lei vai dizer, olha, você vai ser estável aqui desde o registro da sua candidatura até um ano depois do seu mandato, que é o tempo que o empregador vai dar uma acalmada, você vai voltar ao trabalho normal, ele vai ver que isso é bom e vai esquecer no passado, o seu passado briguento, né? Isso eu estou falando aqui de maneira otimista, tá? Porque muitas vezes acabou o prazo, o cara demite e acabou. Vamos ver então aqui o que é que fala, né? Essa garantia já vem desde a Constituição, né? Vamos ver que o artigo 8, que inciso 8º. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da sua candidatura a cargo de direção e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato. Geralmente, o mandato desse diretor é de 3 anos. Então, o cara registra a candidatura, a partir dali ele já tem essa estabilidade, tá? Ele já tem essa garantia. Se ele for eleito e vai passar os 3 anos, ele vai lá estar ainda estável. E aí, depois que ele voltar, né, que acabar o mandato dele, ainda vai ter um ano dentro aí dessa estabilidade. Um ano que não vai poder ser demitido depois do mandato dele. A lei ainda traz que o suplente também tem esse direito, tá? Então, todos os diretores, em tese aqui, teriam direito a essa estabilidade. Só que a lei vem limitando isso. A lei disse, rapaz, sindicato aqui tem 30 pessoas, 15 diretores e 15 suplentes. Todo mundo tá estabilizado aqui. A empresa praticamente, né, não tem mais ninguém que não seja estabilizado. Eu não posso demitir mais ninguém. Para que evitasse essa espécie de fraude, né, já que o sindicato aí, por muito tempo ainda foi visto, ainda hoje, né, é visto como vilão, vamos evitar que todos os membros sejam, então, aqui, de fato, estabilizados, porque senão eu não vou poder demitir ninguém, né? O meu poder de direção vai por água abaixo, meu poder de direção como empregador. E aí, né, após esse mandato de 3 anos aqui, o que é que fala a lei? Eu vou ter aqui na súmula 139, cadê? Tá aqui. Pessoal, o artigo 522, ele vai dizer, tá, que esse limite vai ser a 7 dirigentes sindicais e 7 suplentes. Então, não é um número ilimitado aqui de dirigentes sindicais, não, tá? O número de 7 diretores e 7 suplentes. Esse é o número X aqui, coringa, para ser estável. Ah, mas lá tem 15 diretorias, né? Então, vão ter 15 diretores e 15 suplentes. Só 7 deles serão estáveis, ok? E aí eles vão ter que compor uma chapa e mostrar quem são os estáveis e quem não são os estáveis. Só para que vocês entendam aqui que há esse limitezinho de pessoas, tá? Porque senão o sindicato ia botar todo mundo como diretor e aí todo mundo ia ter estabilidade. E a lei, não, rapaz, isso aí tá errado, né? 7 e tá bom demais. Vamos ver então o que é que fala aqui o 543, que é um artigo coringa aqui pra gente, ó. O empregado eleito para o cargo de administração sindical ou representação profissional, inclusive junto a órgão de deliberação coletiva, não poderá ser impedido no exercício de suas funções, nem transferido para lugar ou mister que lhe dificulte ou torne impossível o desempenho das suas atribuições sindicais. Quando você é eleito, pessoal, para ser representante sindical, o sindicato ele funciona através de uma base territorial. Tem aqui no ICO a base do ICO, tem uma base geralmente no Iguatu. Então, esses sindicatos são criados por bases territoriais. Se eu sou representante aqui do ICO
e por algum motivo, né, eu seja transferido para o Iguatu, eu perco a minha condição de dirigente sindical, porque lá no Iguatu, outras pessoas serão também eleitas para esse sindicato, para o sindicato daquela base, tá? Então, ó, o parágrafo primeiro fala o seguinte: o empregado perderá mandato se a transferência for por ele solicitada ou voluntariamente aceita. Às vezes o empregador, né, tem várias filiais, ele pretende lhe transferir, né, você aceita, ou mesmo você pede essa transferência, então você vai perder essa sua condição de dirigente sindical, você não passa mais a ser representante. Depois, se você for aceito em outra filial e as pessoas gostarem de você, você pode até ser candidato e eleito novamente. Se isso acontecer, show para você. Mas se você transferir sendo um dirigente, você perde essa estabilidade, essa condição de dirigente sindical. 543 aqui, parágrafo 3º. Fica vedada, aqui ele traz de novo, né, agora mais especificamente, fica vedada a dispensa do empregado sindicalizado ou associado a partir do momento do registro de sua candidatura a cargo de direção ou representação à entidade sindical. Pessoal, a lei fala sempre direção ou representação sindical. A lei não fala de delegado sindical, a lei não fala de conselho fiscal, ela fala do cara que é diretor, do cara que é representante do sindicato. Então, se tem cargo de direção, se é da diretoria, se é dirigente, ele vai ter a estabilidade. Se é conselho fiscal, se é delegado sindical, que são representantes escolhidos pelos próprios dirigentes, esses não, tá? Apenas esses de direção. Até um ano após o final do seu mandato, caso seja ele eleito, inclusive como suplente, salvo se cometer falta grave. Então, a falta grave aqui, claro, né, que vai ser um meio para a demissão desse cara. A gente ainda vai ver, talvez nas próximas aulas, já as próximas, extinção do contrato. A gente vai ver os motivos que levam à justa causa. Um desses motivos é o roubo, né? Se o cara roubou a empresa, ele vai poder ser demitido por justa causa. É uma falta grave. Parágrafo 4º aqui do artigo 543. Considera-se cargo de direção ou de representação sindical aquele cujo exercício ou indicação decorre de eleição. Então, pessoal, sempre vai ter esse processo democrático, tá, de eleição do sindicato para escolher esses membros dirigentes. Sempre vai haver dessa forma. Parágrafo 5º aqui, ele fala do prazo, tá? É um prazo de comunicação ao empregador. O cara registrou a sua candidatura, né, por lá, em tese, estável, e não comunicou ao empregador. O que a lei fala? Para fins desse artigo, a entidade sindical comunicará por escrito à empresa dentro do prazo de 24 horas o dia e a hora do registro da candidatura do seu empregado, em igual prazo, sua eleição e posse, fornecendo ao dossiê a este comprovando no mesmo sentido. Então, quando o cara se registra, o sindicato tem que informar o empregador. Para quê? Para o empregador não demitir ele. Tá? Então, esse prazo, pessoal, na prática, ele quase nunca é respeitado. Para dizer nunca, né? O sindicato, tem muita gente que diz que o sindicato nem trabalha, né? Mas no dia que trabalha, se tem um dia que trabalha, é em eleição. Então, nessa época de eleição, vai estar muito atarefado, que é o que o pessoal fala, tá, pessoal? Maria, o sindicato é importante demais. Então, ele vai estar muito atribulado, fazendo várias atas, né, vários ofícios. Então, pode ser que esse prazo de 24 horas não seja cumprido e esse empregador não tenha ciência do registro da candidatura. Se ele não tem esse registro, né, em tese, o cara não seria estável, porque o empregador não sabe. Porém, a súmula 369, que a gente já tinha começado a conversar por ela assegura que mesmo que o empregador não saiba, tá, essa garantia vai ser estendida, desde que ele seja comunicado por outro meio hábil, mesmo fora desse prazo. Vamos ver aqui o inciso 1, o item 1 dessa súmula. É assegurada a estabilidade provisória ao empregado dirigente sindical, ainda que a comunicação do registro da candidatura, né, ou da eleição e da posse, seja realizada fora do prazo previsto no parágrafo 5º do artigo 543. Desde que a ciência ao empregador ou qualquer outro meio ocorra na vigência do contrato. Então, o cara estando trabalhando ainda, né, ainda pode, né, fazer essa comunicação, né, e garantir essa estabilidade. Vamos ver aqui. O artigo, esse item 2, fala sobre os 7 dirigentes sindicais, né, que a gente já trouxe.
O item 3, ó, o empregado de categoria diferenciada, eleito dirigente sindical, só goza da estabilidade se exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para que foi eleito. Essa é uma situação bem legal, tá? Olha só para a gente traduzir isso de outra forma aqui. Vamos botar aqui, Manu tá aí, né? Que Manu é advogada contratada da empresa Zen Imóveis. Contudo, Manu, né, formada em Direito, advogada, também é professora universitária da Univers. Então ela tem 2 empregos, isso é normal, tá? Você tem 2 empregos, 2 ocupações. A gente sabe que existe o advogado empregado, né, trabalha 20 horas por semana, e também é professora universitária. Manu foi eleita diretora do Sindicato dos Professores Universitários. Então, Manu tem ela vai ser dirigente sindical dos professores aqui no âmbito do município de Có, né? Enfim, dos professores universitários. Só que ela não gozará de estabilidade lá nas imóveis. Que é o que fala a súmula, o item 3 aqui, da súmula 369. Ou seja, é dirigente sindical de professor. Nada tem a ver aqui com a questão de você ser advogado, né, de você ser empregado da empresa de imóveis. Essa garantia não se estende a outra profissão, tá? Então, o que fala aqui, só goza de estabilidade se exercer na empresa a atividade pertinente à categoria profissional do sindicato para o qual foi eleito dirigente. Bem tranquilo, mas às vezes cai como pegadinha, né? Fala que o cara é dirigente e pergunta no final se o cara tem estabilidade. Se você não ler a pergunta e saber se aquilo é da mesma categoria ou é diferente, você acaba errando. Então tenham cuidado, tenham atenção nessa súmula 369 aqui. Havendo extinção da atividade empresarial no âmbito da base territorial do sindicato, não há razão para subsistir a estabilidade. O que é isso? A empresa encerrou a atividade, né? Eu fui eleito aqui dirigente sindical do ICO, mas a empresa acabou, todo mundo foi, né? Enfim, acabou. Não há como gerar estabilidade. Se a atividade encerrou aquele âmbito, não tem como eu pedir, não, mas eu sou sindicato. Sindicato de quê, né? Eu sou dirigente sindical. Mas dirigente de quê, né? Se a empresa acabou, vai ficar levantando bandeira para quem? Se não existe mais atividade empresarial. Então, se a empresa acabar, também acaba essa estabilidade. Faz todo sentido. Item 5. O registro da candidatura do empregado à cargo de dirigente sindical durante o período de aviso prévio, ainda que indenizado, não lhe assegura estabilidade. Aqui é uma condição interessante também, pessoal. Imagine que o cara aí ouviu falar que vai ser demitido, né? Tá aí os burburinhos que ele vai ser demitido. Deixa eu ver se tá... O áudio tá bom, né? Que ele vai ser demitido e o pessoal com pena dele, né? Depois ele acabou se concretizando, o cara, né, deu o aviso prévio dele, o cara vai ser demitido em 30 dias. Aí todo mundo ficou com pena dele. Não, cara, vai ter a eleição aí, vamos registrar você agora. Você vai ser o nosso representante e o dirigente tem estabilidade. Você vai conseguir aí ficar mais um tempo no emprego. E aí vem a súmula e diz assim, olha, não. No curso do aviso prévio, você, dirigente sindical, não tem direito aí à estabilidade, tá? Você tá muito gaiatinho aí, você tentou burlar a legislação, né? Mas, nesse caso aí do aviso prévio, já foi comunicado aqui a sua demissão, você não tem direito. Na verdade, essa estabilidade do dirigente sindical é para proteger, né, o empregado de perseguição. O cara está sendo perseguido porque está lutando a favor de direitos contra a empresa. Logo, a empresa, né, logicamente, não vai gostar tanto dele assim. Um cara que bate na empresa, um cara que briga, né, um cara que busca direitos. Então, tem que ter alguma vantagem. Mas, nesse caso aí, quando o cara já tem, né, o aviso prévio dado, né, já foi expedido aqui a sua demissão, ele só está esperando tempo aqui, os últimos 30 dias, os últimos 90 dias que seja, ele não tem como garantir essa estabilidade aqui. Vamos ver aqui agora, né, como é que funciona a falta grave do dirigente sindical. A gente viu que a única forma para existir a demissão desse cara aqui é por falta grave. Só que o dirigente sindical tem uma prerrogativa também. Para que eu demita ele por justa causa, eu preciso entrar com uma ação judicial que se chama o inquérito de apuração por falta grave. É o que fala aqui a súmula 379. Ó. O dirigente sindical somente poderá ser dispensado por falta grave mediante a apuração em inquérito judicial. Então, a gente tem aqui alguns artigos na CLT que falam sobre o inquérito judicial. É uma espécie de ação judicial onde você vai ser apurado ali
né, o devido processo legal. O cara vai entrar dizendo que o cara roubou, né? A gente trouxe até um exemplo aqui. Dirigente sindical é ladrão. Ele estava na empresa e roubou o material da empresa. Falta grave, não é? Isso. Posso demitir só depois do inquérito judicial, tá? Do inquérito para apuração de falta grave. Sem inquérito, essa demissão não é válida. Então, posso até dizer que não posso demitir sem esse inquérito aqui. Eu preciso apurar. Eu entro com ação judicial e aí eu vou apurar de fato aqui o que é que aconteceu. E isso vai sair por sentença. Então, o cara vai ser demitido por sentença judicial aqui, nesse inquérito. Apesar de ser um nome inquérito, né, é quase que um processo mesmo. O artigo 853. Para instauração de inquérito para apuração de falta grave contra o empregado, o empregador apresentará reclamação por escrito, adjunto ao juízo, dentro de 30 dias contados da data da suspensão do empregado. De imediato, né, ele já vai ser suspenso, ficar afastado das funções dele e sem receber salário. Se o inquérito for julgado improcedente, o empregado deverá ser reintegrado. Lógico, né? Se o cara não ficou comprovado que ele foi o ladrão, né, que houve uma falta grave, ele vai ser reintegrado. E sendo reintegrado, né, ele só vai poder ser demitido após o prazo aí da sua estabilidade, que é até 1 ano depois do mandato. Então, esse inquérito aqui, ele é um requisito essencial para a dispensa do dirigente sindical. Lembrando aqui, pessoal, né, Conselho Fiscal e Delegado Sindical. A gente tem aqui, ó, OJ número 365, estabilidade provisória, membro do Conselho Fiscal, estabilidade não reconhecida. Membro de Conselho Fiscal de sindicato não tem direito à estabilidade. Então, lembra, só quem tem o dirigente, é o diretor, tá? O representante sindical. Conselho e delegado não tem. O delegado também tem uma OJ que é a 369. O delegado sindical não é beneficiário da estabilidade provisória. Bacana. Beleza? Vamos lá, então. Pessoal, empregado eleito diretor de sociedade cooperativa. Existem aqui algumas sociedades cooperativas, tá? E a lei, né, o artigo 55 da lei 5764/71, que é a lei das cooperativas, ela deu a mesma estabilidade de dirigente sindical para os diretores de sociedade cooperativa, com exceção aqui do suplente, tá? Então, os empregados de empresas que sejam eleitos diretores de sociedade cooperativa gozarão das garantias asseguradas aos dirigentes sindicais, salvo o suplente. Então, eu vou ter direito, né, garantir aqui, desde o registro da candidatura até 1 ano após o término do meu mandato, mas somente esses diretores. Os suplentes não entram aqui, tá? Tem a súmula, na verdade, a OJ 253 do TST que fala sobre isso. E a gente entra agora na empregada gestante, essa que talvez seja a mais bacana, né? A mais comum de cair em prova também. A empregada gestante, pessoal, não tem aqui possibilidade de ser demitida, salvo por justa causa. E a gente vai ver aqui então as hipóteses, tá? Onde é que está essa previsão aqui? Ela está lá no ADCT da Constituição, né? Nos atos das disposições transitórias aqui. Fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa para, letra B, da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Então vamos pensar que tem muita coisa para a gente raciocinar junto aqui, tá? Desde a confirmação da gravidez até 5 meses. Esse termo confirmação, né, foi muito discutido na doutrina. O que seria essa confirmação? É ela saber, é o empregador saber, ela está de fato, é da concepção. Então, qual é o termo inicial dessa gravidez, né, para que possa contar aqui a título de estabilidade, de garantia aqui para ela. Então, pessoal, a doutrina e também alguns julgados firmaram o entendimento que é desde a concepção. Então, vamos pensar o seguinte: a empregada está lá, foi demitida, não sabia que estava grávida, fez o exame e constatou que estava grávida há 2 meses. Ela tem estabilidade, ela foi demitida, foi pago tudo para ela. Ela tem estabilidade? Sim, tá? Ela vai chegar lá no empregador, bater na porta dele, né, e dizer: empregador, queria só trocar uma ideia com você. Ele é estranho, né? Já tinha demitido a moça. Tá bom, particular? Tá, vamos particular. Então, é porque eu tô grávida. Nessa mesma hora o cabra chega paralisa. Ele diz assim: meu Deus,
ela tá grávida. Mas aí ele lembra que nunca teve nada com ela, né? Não tem motivo para se preocupar. E aí ele diz, não, tudo bem, então, é bacana, seja feliz, parabéns. Ela, pois é, só que se eu lembro que o senhor me demitiu, né? Aí ele vai dizer, eu lembro, mas eu paguei tudo. Ela disse, não, tudo ok. Só que eu tava grávida, tá aqui o exame, ó, tava grávida de 2 meses, e nem o senhor sabia, nem eu sabia. O que o TST, né, entende, então, é que é desde a concepção. Se eu consigo comprovar, né, e a gente tem hoje em dia, né, exames que comprovam quase que exatamente o dia da concepção, eu consigo dar semanas exatas, e nesse caso aqui, eu podia comprovar que a concepção já havia existido. E se a concepção já havia existido, eu tenho direito à estabilidade. Então, essa empregada que tem... Eu não, né? A empregada gestante, porque, enfim, impossível. Então, essa empregada gestante, pessoal, desde a concepção até 5 meses após o parto, ela tem essa estabilidade. A criança completou 5 meses e 1 dia. A partir daí, ela já não tem mais estabilidade, ela já pode ser demitida. A lei garante até 5 meses após o parto. Depois disso, ela pode ser, sim, demitida de forma normal. Só que durante essa vigência, né, ela pode ser demitida por justa causa. Então, se ela roubar, né, se acontecer algum fato grave, ela pode sim ser demitida. Vamos ver aqui algumas, algumas pormenores aqui. Súmula 244. Essa súmula aqui, pessoal, ela fala quase tudo o que é importante aqui para a gestante, tá? O desconhecimento do estado gravídico pelo empregador não afasta o direito ao pagamento da indenização decorrente da estabilidade, né? Então, o fato dele não ter o conhecimento, né, não impede, né, que ele pague, né, se você cobrar, claro, né? Também se você não cobrar, ele não vai saber nunca. Mas se cobrar, justificar, demonstrar, claro que ele tem que pagar, mesmo que seja judicial. A garantia de emprego à gestante só autoriza a reintegração se esta se der durante o período de estabilidade. Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade. Aqui é um pouco criticada essa ideia, mas faz todo sentido, tá? E muita gente se utiliza disso no seu contrato de trabalho. A moça descobriu que estava grávida. Nesse nosso exemplo aqui, ela já estava grávida há 2 meses, o cara demitiu ela. Ela pensou o seguinte, cara, eu vou curtir minha gravidez aqui. Tenho mais 7 meses aqui, vou curtir, depois eu penso nisso. Eu nem quero trabalhar mesmo agora não, estou preocupada com esse menino, ou com esse bebê. Ela vai lá curtir a gravidez, fazer chá de fralda, chá de revelação, né? A criança nasce, a criança faz 6 meses, faz 1 ano, ela pensa, rapaz, eu lembro que eu tinha estabilidade, agora eu vou atrás disso. Se ela for buscar ser reintegrada 1 ano depois, pessoal, ela não vai conseguir ser reintegrada, tá? Porém, ela vai ter direito a todos os salários, né, correspondentes àquele período da estabilidade. Então, muita gente se utiliza disso para depois que acaba a estabilidade, não pedir a reintegração, mas pedir a indenização correspondente. Então, o empregador vai ter que custear todos esses meses que ele, né, fez ela ser demitida. Então, cadê, ó? Do contrário, a garantia restringe-se aos salários e demais direitos correspondentes ao período da estabilidade. Então, ela vai receber 13º, férias, FGTS, e tudo que ela tem direito naquela época que ela deveria estar trabalhando, tá? Muita gente se utiliza disso. Se ela quiser voltar a trabalhar também, dentro do período de estabilidade, ela pode, tá? Ela pode entrar com a ação e cobrar aí a reintegração. Mas muita gente se utiliza disso para apenas depois cobrar e aproveitar essa folga e cobrar só o retroativo. O item 3 aqui, ó, a empregada gestante tem direito à estabilidade provisória, né? A gente já viu. Mesmo na hipótese de admissão mediante contrato por tempo determinado. Se o contrato tem um tempo determinado, se ele tem 10 meses de vigência, ainda assim é possível que haja estabilidade, tá? Segundo aqui o entendimento do TST. Da mesma forma, aqui também se estende ao caso do contrato de experiência. O que é o contrato de experiência? É o contrato que é feito com o empregado de apenas 3 meses para eu saber se realmente eu vou querer ficar com aquele empregado. Se a moça engravidar nesses 3 meses, também vai se estender aqui essa estabilidade. O que a legislação, na verdade, a doutrina e TST discordam é do temporário. Aquele temporário da lei 6.019, aquele empregado temporário.
faz seleção temporária, que é temporário. Aquele temporário não tem direito à estabilidade da gestante, tá? Mas o contrato por tempo determinado, no geral, inclusive experiência, esse sim tem estabilidade. Ó, o TST e STF têm entendimento que o contrato temporário, a Lei 6.019 de 74, não gera garantia após findado, né, acabado o contrato. Ou seja, é inaplicável o regime de trabalho temporário disciplinado pela Lei 6.019. Lei Complementar 146 de 2014. Essa já é bem mais recente e fala o seguinte, ó. Olha que interessante. Depois, pessoal, a gente vai ter aula só sobre o direito da mulher, tá? Talvez a gente unifique aí um dia só para falar do direito da mulher e direito do menor. Talvez a gente consiga falar tudo em uma aula só. E aí a gente volta a tratar sobre esses temas, ok? Muitos deles, a princípio. Vamos ver. No caso em que ocorreu o falecimento da genitora, né, a mãe morre no parto, por exemplo, será assegurado a quem detiver a guarda do seu filho essa garantia aqui, né, de estabilidade. Então, quem for o tutor dessa criança, o pai, uma avó, um avô, uma tia, a pessoa que for ter a guarda desse filho, né, se a mãe morrer, vai ter direito a essa estabilidade. Então, é interessante você pensar que isso vai ser estendido para uma outra pessoa, né? Uma lei relativamente nova essa. Artigo 391 aqui, ó. A confirmação do estado de gravidez, advindo no curso de contrato de trabalho, ainda que durante o prazo de aviso prévio trabalhado, indenizado, garante à empregada gestante a estabilidade provisória. A gente viu que no dirigente sindical, o cara apresentar o registro lá durante o aviso prévio, né? Já foi comunicada a demissão, não garante estabilidade, mas na gestante garante, tá? Se a demissão ocorrer, né, tá aqui, ó, sua carta de demissão, e acontecer dentro desse aviso prévio a concepção dessa criança, né, essa gravidez iniciar durante o aviso prévio, vai garantir essa estabilidade provisória. Então, é um meio que também criticado, tá, que a mulher poderia se utilizar disso, né, enfim, ela engravidar de propósito por conta desse aviso prévio. É meio absurdo você pensar assim, tá? Que você ia estar diminuindo, né, a mulher, como se ela não tivesse, né, outra ideia de vida, que eu quero garantir esse emprego, eu vou engravidar aqui só por causa disso, né? Meio loucura, mas é criticado nesse ponto aí, porque os doutrinadores nesse sentido acham que isso iria acontecer de forma proposital. Vamos lá, 392. A empregada, aqui já muda um pouquinho a estabilidade, tá? É só para falar da licença maternidade. A empregada gestante tem direito à licença maternidade de 120 dias. Por que eu trouxe isso aqui? Porque muitas provas confundem estabilidade com licença maternidade. A licença é 120 dias. A estabilidade é da concepção até 5 meses após o parto. Então, é um tempo totalmente diferente. No caso da licença, geralmente você vai tirar no último mês, no 8º mês da gravidez, você tira, né, essa licença, e aí você vai ter o quê? 30 dias, vai ter mais 90 dias em caso de licença maternidade. Nesse período de licença, aí sim a doutrina diz que esse direito, essa estabilidade de demissão, né, a estabilidade da gestante, ela é absoluta, porque o contrato é interrompido. Enquanto eu estou na licença maternidade, não tem como eu roubar a empresa, eu vou estar lá, né, licenciada, não poderia ser demitida aqui por justa causa, mesmo, né, mesmo sabendo que é possível haver essa demissão. Mas nesse período de licença maternidade aqui, que seria um período de 120 dias, seria absoluto para alguns doutrinadores, tá? Inclusive, Olha Bonfim, algumas outras doutrinadoras mulheres também opinam favorável nesse sentido. Pessoal, então, não confunda, tá? Estabilidade da concepção, né? A lei fala confirmação, então pode ser que venha esse termo, da confirmação até 5 meses após o parto. A licença maternidade, ela vai ser de 120 dias, então ela vai iniciar aqui no 8º mês, né? A pessoa vai ter aí, então aí a gravidez, né? Vai ter o parto e vai passar ainda mais 90 dias em casa e depois vai voltar ao trabalho. Cadê aqui? Parágrafo primeiro. A empregada deve, mediante a deixada do médico, notificar seu empregador da data de início do afastamento do emprego, que poderá ocorrer entre o 28º dia antes do parto e a ocorrência desse. Então, deu o 8º mês, né? Segundo dia do 8º mês, né? 28º dia anterior. Já sei que vou ter o bebê que dia é hoje? Hoje é dia 27.
Sei que vou ter o bebê dia 27 de novembro, falta um mês. Dia 29, eu já digo ao empregador, olha, eu vou tirar minha licença. Ou posso tirar 2 dias antes, eu vou trabalhar até quando eu puder aqui e depois eu vou ter os 120 dias para frente, tá? Fica a critério aí esse período de 28 até o parto, dela escolher. Muitas mulheres, né, trabalham até praticamente o dia do parto mesmo e só depois vai tirar licença para aproveitar mais tempo em casa com o bebê. Tá, pessoal? Aqui algumas questõezinhas para a gente fixar isso. E aí a gente encerra, tá? Já está se estendendo o tempo aqui. Vamos ver. Com relação à estabilidade provisória do dirigente sindical, assinar a alternativa correta, aqui, ó, dirigente. A estabilidade subsiste, ainda que tenha sido extinta a atividade empresarial. Pessoal, não. Se acabou a atividade empresarial, né, se extinta aqui, não tem como eu manter essa estabilidade. Ela não subsiste aqui. A estabilidade provisória é garantida ao dirigente sindical, ainda que seu registro tenha ocorrido no curso do aviso prévio indenizado. A gente viu que dirigente não, empregado gestante sim, dirigente sindical não, tá? Porque aqui seria um meio para burlar essa estabilidade. A estabilidade vem com uma prerrogativa, né, para evitar a perseguição. Então aqui a gente vê que não. C. A estabilidade dos dirigentes sindicais, titulares e suplentes, é limitada ao número de 8 dirigentes por estabelecimento empresarial. A gente viu que é 7 dirigentes e 7 suplentes, ok? 8 está errado. D. A estabilidade provisória do dirigente sindical de categoria diferenciada goza de estabilidade independentemente da função exercida em seu empregador. A gente viu que não. A gente viu que se eu sou dirigente sindical de professor, nada tem a ver com o emprego lá nas imóveis de advogado, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A minha estabilidade aqui é para uma função diferente. Não existe essa extensão aqui, não existe essa continuidade em outras profissões. Letra E. A estabilidade provisória é assegurada ao dirigente sindical, desde que a ciência de sua candidatura pelo empregador tenha ocorrido no curso do contrato de trabalho, excepcionando-se o período do aviso prévio trabalhado. Essa está correta, tá? Inclusive, ele já retira aqui o prazo de 24 horas, porque o entendimento do TST é que independe daquele prazo de 24 horas. Letra E, correta. Vamos para outra aqui, ó. Sobre a empregada gestante, de acordo com o entendimento sumulado do TST. Está assegurada que, na hipótese de contrato de trabalho por prazo determinado. Pessoal, essa de cara já seria correta, tá? Mas vamos ver as outras. Está assegurado sim a contrato por prazo determinado, contrato de experiência, só não está ao contrato temporário. Está assegurado apenas na hipótese de contrato por prazo indeterminado. Não, por prazo determinado também. Letra C. Pressupõe o conhecimento do estado gestional pela empregada. A letra C está dizendo assim, a empregada precisava saber que estava grávida. E a lei diz que não, é desde a da confirmação, né, mas entende-se como concepção. Então, mesmo que ela não saiba, ela já tinha estabilidade. Mesmo que o empregador não saiba, ela vai ter a estabilidade. Então, não pressupõe aqui conhecimento do estado gestacional pela empregada. D. Pressupõe o conhecimento do estado gestacional pelo empregador. Não, também não pressupõe esse estado gravídico aqui. Gravídico não, né? Gestacional do empregador. Gravídico é outra coisa. Letra E. Jamais assegura o direito à reintegração no emprego e sim a indenização respectiva. Não. É possível sim a reintegração, desde que ela ocorra dentro do período de estabilidade, até 5 meses após o parto. Se passar disso, né, se for depois disso, ela só vai ter direito aí à indenização respectiva, essas verbas que ela deveria ter recebido. Vamos aqui, outro caso aqui. Esse caso aqui é um pouquinho mais complexo porque envolve menor, mas ele é bem interessante. Camila, 15 anos, foi contratada como recepcionista no salão de cabeleireiro Juba Limitada, sem ter sido devidamente registrada. Após 5 meses de contratação, Camila engravidou. Ao tomar conhecimento da gravidez, a empresa decidiu demitir a trabalhadora. Com base na situação acima, podemos afirmar que Camila, a princípio, pessoal, é proibido o trabalho a menores de 16 anos, ok? Mas se ele acontecer, né, o empregador não pode se utilizar disso para não pagar as verbas trabalhistas, ok? Então é proibido, mas se acontecer,
ele vai ter que arcar com isso. Eu não posso aqui me utilizar dessa minha torpeza, não. Então, se ela está grávida, né, logo ela vai ter que direito a essa estabilidade. Vamos ver aqui. Com base na situação acima, coisas a afirmar aqui. Letra A. Não terá direito à estabilidade da gestante, já que o contrato de emprego é nulo, pois ela não possui a idade mínima permitida para firmar o contrato, que é 16 anos. Pessoal, por mais que o contrato seja nulo, tá? Nesse caso aqui de estabilidade da gestante, ela vai ter direito sim, tá? Ela vai ter direito a todas as verbas trabalhistas, inclusive. Tá errado. Terá direito. Letra B. Não terá direito à estabilidade gestante, já que o contrato de emprego é nulo, pois ela não possui idade mínima permitida, no caso, 18 anos. Não, a idade mínima é 16. E terá sim direito. Letra C. Terá direito ao reconhecimento do vínculo de emprego e reconhecimento da estabilidade da gestante, pois se trata de trabalho proibido, de modo que o fato de não possuir a idade mínima permitida para trabalhar, 16 anos, não impede a ratificação do contrato. Essa provavelmente é a correta, tá? Mas vamos ver a D. Não terá direito ao reconhecimento do vínculo de emprego por se tratar de atividade ilícita. Pessoal, há uma diferença aqui do que é proibido, pelo menos para essa questão trabalhista, tá? Do que é proibido e do que é ilícito. Um contrato do jogo do bicho, né? Eu sou empregado do jogo do bicho. Esse contrato, ele é ilícito, tá? Desde a sua base, porque o jogo do bicho não é permitido. O contrato por menor de 16 anos não é ilícito, ele é só proibido, tá? Então, isso é um conceito doutrinário que é falado, só para que vocês entendam que no caso do jogo do bicho, o contrato e as verbas trabalhistas seriam totalmente negligenciadas. Existem até algumas OJs e súmulas aí em relação a isso. Não vou trazer aqui agora, mas saibam que no caso da menor, vai ser ratificado o contrato. No caso do jogo do bicho, não vai ser retificado porque é uma atividade ilícita. Então, o cara que vende drogas e é o aviãozinho, não, eu sou agente administrativo da boca de fumo. Não existe essa possibilidade de contratação, tá? Não há aqui esse reconhecimento no dia do trabalho. Então, aqui, ó, não terá direito ao reconhecimento por se tratar de atividade ilícita, mas terá direito a ser indenizado pelo valor dos salários e FGTS. Não existe isso, tá? Letra C é a correta. Terá direito, que se trata de trabalho proibido. Questão bem interessante, né, para a gente aprofundar um pouquinho mais esse tema. Pessoal, vamos encerrar por aqui, tá? Sábado aí a gente vai continuar essa parte de garantia de estabilidade. Vamos falar dos membros da CIPA. Vamos falar aqui de outras atividades também, né, que geram estabilidade. Mas essas aqui, as duas primeiras, dirigente e gestante, são as principais. Dê uma olhadinha no material, né, para aprofundar isso, que é bem interessante. Ok? Então, muito obrigado aí pela presença. Um abraço a todos. Vou tirar aqui o microfone. Até mais.